lógico que a gente tenta trazer ele de uma forma mais palatável, assim, até para a gente poder fazer a discussão, né? Que, às vezes a leitura no próprio manual ela não ajuda muito e a legislação, então, completa mais ainda. Estou seguindo, fonte aqui agora. Isso. Estou procurando seguir, ainda tem um que não está aí, que na verdade, dois, que acabou entrando, que é a matriz também, mas a matriz só um pedacinho. Até porque... E aí eu quero falar depois desse, porque tem um aspecto dela, dentro do informações, que ela agora tem esquema, chama informações complementares, que abarca essa questão de fonte de recurso. Então, assim, para a gente entender até como é que ela funciona, como é que isso está estruturado dentro da matriz. A expectativa com o uso da matriz aqui, justamente, até pessoal de auditoria, tribunais de contas aí pelo Brasil, possam utilizar ela como uma fonte de informação para fazer os seus trabalhos de auditoria, né? Então, nada mais justo da gente poder discutir um pouco sobre ele. Então, muita coisa do que a gente está falando, senão tudo está no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, já na 8ª edição. Até eu agora confirmei lá, que a Iris mandou já para vocês o e-mail, com algum material, né, que a gente discutiu aí. Hã? Mas tem mais outros, que eu mandei para ela já de material. Esse foi antes de eu chegar. E aí, eu já confirmei, já olhei aqui no computador, aqui, Daniel, ela mandou mais as coisas que a gente discutiu. Depois eu olho qual foi a data. Mas tá. Então, aquela questão da depreciação que a gente falou, por exemplo, está lá. O do inventário da Receita, que saiu a última versão agora de junho de 2019, já está lá. E isso tudo vai mudando o próprio plano de contas, as estruturas. E aí ela, na verdade, a própria estrutura da ideia de fonte de destinação de recursos, ela já traz isso daí. Ela já tem o conceito dela que veio desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, de você já ter qual que é a fonte, qual que é a destinação dela. Só o 00, que é o ordinário, que aí você não tem ainda destinação, mas quando você tem uma fonte específica para um determinado gasto, você já tem lá de 1 a 99. Inclusive, até atualizei, porque já estavam falando da questão do FIPLAN, aí eu fui buscar lá no FIPLAN, tem um monte de manual, tem um monte de coisa, e tem uma parte dele que trata de fonte. Aí eu trouxe ele aqui. Trouxe o do FIPLAN também. O que basicamente os estados e municípios fazem? Quando a fonte de destinação de recursos, em termos de codificação, elas podem ter divergente da... Tem que ter, a Lei de Responsabilidade Fiscal já traz que ela tem que ter, mas não necessariamente na mesma estrutura da União. Só que, o que é que o pessoal faz para poder facilitar? Ctrl+C, Ctrl+V, traz para cá, e aí fica tudo certo para... O 3, a gente vai ver. Isso. Bom, a gente vai falar disso aí também. Quando é 1, 2, desse exercício, quando é 3 e 6, do exercício anterior. Entendeu? A gente vai falar disso aqui também. Bom, então o conceito dela, desse mecanismo que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é de evidenciar e fazer justamente o que ele está falando aí, desse link entre as fontes das receitas e financiamento das despesas, né? Evidenciar essas vinculações, principalmente quando há essa vinculação, até para não haver desvio das finalidades que são destinadas para aquela receita, e dar mais transparência ao gasto público. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz nesse aspecto daqui? Que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, ela tem que ser utilizada exclusivamente para atender aquele objeto da vinculação. Então, por exemplo, um exemplo que é o mais clássico, se você pegar lá o 12,
que é de educação, então eu não posso utilizar ele para nenhuma outra fonte, senão exclusivamente para a educação. E aí que você estava comentando, do exercício. Se o exercício, o indicador do exercício é 1, e eu tenho 12, que é a fonte, que é a destinação dele para o gasto, que é educação, então o início da minha fonte de recurso é 112. Que aí eu vou ter o primeiro dígito indicando o exercício e o segundo indicando, evidenciando a vinculação. Ponto. E aí o que a lei também vai complementar? Que, além de obedecer às normas de contabilidade pública, então a gente tem um monte, aquele tanto de codificações que a gente tem do inventário da Receita que a gente está vendo, de contas contábeis, aspectos patrimoniais, a escrituração tem que observar a disponibilidade de caixa, de modo que os recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Quando surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal com essa demanda, os órgãos tinham uma dificuldade muito grande de poder fazer essa individualização da escrituração para colocar. O que se tem hoje, e aí já para trazer de forma mais atualizada, lembra que eu comentei que toda vez que a gente tem uma execução no orçamento, que outras contas, que outro sistema eu mexo junto com o sistema orçamentário? Controle. O patrimonial vai depender do que for, mas, geralmente, toda vez que eu estou realizando a execução orçamentária, eu estou mexendo com o sistema orçamentário e eu mexo com o sistema de controle. E aí é que é a sacada. O sistema de controle vai fazer essa identificação de forma individualizada. E aí vai mostrar qual que é a fonte dele ali. A gente vai ver alguns exemplos de contabilização a partir de agora, que aí eu vou colocar, por exemplo, a gente vai tratar da movimentação sem recurso financeiro, que é possível, e eu tenho que indicar qual que é a fonte de recurso. Então, eu já faço esse tipo de controle, tá? Para ficar mais fácil de você olhar na transação e olhar qual que é a fonte que ela está vinculada para a destinação daquela despesa. Com o processo informatizado, e aí, de novo, para reforçar, na própria matriz de saldos contábeis, no conjunto de contas que tem, eles têm um campo lá que chama informações complementares. E essas informações complementares tem lá FR, que é a fonte de recurso, e aí tem toda a descrição da conta com todas as etapas ali. A gente vai ver também. Tranquilo, então, a ideia da questão desse mecanismo, o porquê que ele surgiu, de poder ter o maior controle do gasto, saber qual que é o recurso que está vindo e para onde que aquele recurso vai ser destinado. Bom, aí tem um exemplo. Se eu arrecadei, o ente arrecadou, aí pegar a União, arrecada R$100 de imposto de renda, ele vai destinar para diversas situações, porque ele tem as transferências constitucionais, então ele tem que fazer aquilo dali, e tem algumas que não. Aí ele vai ter aqui, por exemplo, FPM, o FPE, os fundos lá do Nordeste, do Centro-Oeste e tal, a fonte 01. Então, ele vai ter, por exemplo, se eu tenho o exercício agora, em 2019, eu tenho aqui 1. E se a destinação é para um desses fundos, a fonte dela é a 01. Quando vai fazer um gasto, que o específico dele é de educação, manutenção e desenvolvimento de ensino, aí tem os percentuais lá, porque a União tem que aplicar 18%, vai se fazer o cálculo, chega aqui com um valor de 9,72. A fonte dele, 12. E os recursos que não têm nenhuma destinação inicial, que são os recursos ordinários, a fonte dela vai ser 00. Então, para você ver que dentro de uma receita tributária que ingressa nos cofres públicos, no momento que eu destinar, eu posso fazer a repartição desses valores e controlar por fonte os recursos e a destinação desses recursos. Recurso ordinário o quê? Não entendi.
A fonte... Por que ela é 100? Porque eu tenho um do imposto que entrou, a fonte 00. Por isso que ela é 100. Entendeu? 1 do exercício, 00 ordinário. Então, lembra que ele vai sempre casar. E aí vai ter aqui a divisão. Por exemplo, eu tenho aquela natureza da receita e eu tenho as diversas vinculações que podem ser feitas com aquela receita. A natureza dela, vinculei, no momento da execução, eu consigo fazer o controle, né? Na verdade, deveria ser bem claro isso, para se fazer o controle daquela vinculação, de onde está vindo o recurso, para a despesa que o ente estiver executando. Tá? Então, aqui a gente vai ter recurso do exercício, recurso de exercícios anteriores, um exemplo. Mas eu vou abrir ele mais aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, tem uma tabelinha melhor. Pronto. Então, eu tenho aqui o identificador dele. Não destinado à contrapartida, está lá 0. Eu tenho aqui o grupo, a fonte dele, que é o recurso de tesouro, por isso que ele está falando lá que vem que é a fonte 100, por exemplo. Se eu uso ele para educação, é 12. Se ele é ordinário, vai ficar 00, então por isso que ele fica 100 aqui. E se eu tenho aqui os detalhamentos com relação às necessidades do ente, eu tenho um grupo maior de numeração para poder fazer essa descrição. Tá? Tem várias outras tabelinhas que eu fui montando aqui, que é justamente para vocês ver esse detalhamento. Então, eu tenho o identificador, qual que é o grupo, a especificação dele, os outros 2 dígitos, 12, 00, 01. Na verdade, eu tenho o ordinário 00 e o restante, 01 a 99, eu posso ter diversas outras vinculações, destinações aqui, especificação. O controle dele é feito pelo DDR, não pode esquecer disso, e essa apontação, esse apontamento também é feito na matriz de saldos contábeis, para fins aí de pegar mais processo informatizado. Legal. Isso. A gente estava discutindo aqui, eu e o Daniel, porque ele está na elaboração aí do trabalho dele, e aí uma das coisas que a gente estava falando era isso. O artigo 105, lá da 4320, ela trata que o ativo financeiro ele vai ser composto de recursos e créditos a receber. Recursos e créditos a receber. Ele não fala de dinheiro financeiro ali. Então, quando entra o bem como forma de pagamento daquela dívida ativa, e o exemplo que eu coloquei, que ele vai ser alienado, vai fazer o leilão, naquele momento ele tem um controle para saber que houve ingresso de um recurso que está no cofre no poder, né, do ente, e que ele pode ser transformado em dinheiro, vamos dizer assim, em espécie. Sim, sim. Para poder cruzar. Ela também tem bens. Porque ele está individualizado, você vai conseguir ver que ele veio... não, é porque agora mudou. Mudou agora, mês passado. Mudou. Porque ele está atrelado agora com o tributo original. Se é uma receita, lá, ICMS, e teve o pagamento com o bem, o que vem hoje do inventário é como se fosse o ICMS, e o que muda no final é só o tipo para mostrar que é dívida ativa. E o histórico ele tem que mostrar também que foi o dação e pagamento, que teve o bem. Aí você vai dar um trabalho maior. É isso que eu estou imaginando agora.
É mais simples, claro. Mas é que ele vai botar dívida, é. Se você só pega pela receita, por enquanto, o cruzamento, identificação pormenorizado dos recursos. Vai ter que evoluir mais um pouquinho esse controle. É. O que, é que a gente está discutindo aqui, até para compartilhar com os colegas? Que a gente tem, lembra da situação que eu coloquei da dívida ativa, que um recebimento foi por espécie, e aí quando a espécie é tranquilo, ele entra recurso lá com a receita, normal, porque você está ingressando naquele exercício, eu estou considerando ele ali, só que eu tenho controle quando eu movimento o orçamento também do DDR, que aí vai estar lá a disponibilidade do recurso, na conta 8, lá de controle. Quando é espécie, tranquilo, porque eu tenho o valor de espécie, eu consigo verificar a movimentação, e como agora vem a fonte de recurso, eu consigo identificar a fonte de recurso dele. E se é espécie, fica fácil de pegar, que é caixa. Mas quando eu recebo a dívida ativa agora com bem da ação de pagamento lá, já fica difícil de eu conseguir identificar, porque o registro é o mesmo, como o registro de espécie. E aí, professor, a gente está já comentando dessa situação, até saber que forma que a gente consegue verificar se ela recebe um recurso da dívida ativa por um bem, como ela consegue distinguir o que é bem e o que é espécie quando ela está olhando no DDR. Porque o registro do DDR da conta, fonte de recurso que vem, é a mesma como se fosse de espécie. E olhar histórico daquele treco lá vai dar trabalho para identificar que foi recebimento em bem. É verdade. Não é verdade. Pensar mais a respeito disso, de como é que a gente faz esse treco daí. Você chegou a fazer algum tipo de consulta? Uhum. Tá. Uhum. Porque a indicação que a DDR dá é a mesma como se fosse espécie, quando é para bem. Exatamente, porque ele dá a quitação e depois é que o ente vai se virar para poder desfazer daquele bem lá. Se olhar no patrimônio, se olhar patrimonialmente o balanço patrimonial, o que é que a gente vai ver? Um vai entrar caixa, o outro vai entrar o bem. E aí você tem que olhar toda a transação e qual foi o impacto patrimonial nele. Estou pensando aqui também agora, nas transações. Você teria que olhar a razão toda, a transação toda. Exatamente. Que é muito grande em termos de no volume de transações. Que essa, por enquanto, é a forma que eu tenho agora aqui, tá? Porque como eu tenho registro, a parte orçamentária e a parte de DDR é a mesma. A única diferenciação que vai ter é o registro patrimonial dele. Porque um entra a espécie, cai, e o outro vai entrar o bem aqui. Mas os demais registros são os mesmos. Olhar histórico não vai dar. Nossa, não, impossível não coloca. É possível. Hoje tem, por exemplo, o trabalho que eu estava verificando lá no pessoal do Tribunal de Contas da União, eles usam hoje um negócio chamado Machine Learning, que faz um negócio que chama em inglês, que é mineração de texto, text mining. Então, ele vai lá nos textos e começa a buscar e puxa o sistema, começa a apontar um monte de indícios para o cara poder olhar. Eu até perguntei a até um colega aqui, não lembro quem foi que eu questionei, se o Tribunal do Estado aqui já estava usando alguma coisa de test mining, machine learning, inteligência artificial, alguma coisa assim. Hã? Ah, foi, pronto. Uhum. Sim.
É porque o test mining, numa situação dessa, em que as transações, os registros das transações de espécie de bem é a mesma, se eu olho para a conta, é o mesmo registro, ela fazendo a mineração de texto lá dos dados, ela conseguiria pegar, porque ela começa a ver, está escrito lá da ação, tal, no outro tem espécie, aí ela começa a segregar. Aí o sistema ajuda a fazer essa segregação. Ele pega, por exemplo, essa da União mesmo, ele pega processo de compras net aí do Brasil todo. Só que aí, lógico, o investimento que eles fizeram e tudo, né? Não sei como é que aqui seria possível fazer isso. Olhando hoje, agora, na pergunta que ela me fez, olhando só as contas, os registros contábeis, eu diria, vai dar muito trabalho, porque os registros são os mesmos que a gente viu. Agora, se você conseguir olhar mais a miúde, os históricos e tal, também, eu lembrei do colega ali, e se o cara não coloca nada no histórico? Né? Ele erra, ou esquece, ou não bota o esquema lá no histórico. Não estou falando isso, não. Sem querer, ele esqueceu de mencionar aquilo lá. E tal. Sim, sim. É porque a situação dela é justamente fazendo o processo de auditoria numa situação de recebimento de dívida ativa, só que com recebimento de bens. Em registro contábil, na DDR, que é a disponibilidade de recursos, o registro contábil para bem e para espécie é a mesma. E aí ela quer segregar o que é espécie e o que é bem. Mas o registro contábil, grosso, as transações são as mesmas. Entendeu? Então, assim, no registro contábil por si só, ficaria impossível de você segregar. Aí eu falei, se ela olhar o reflexo patrimonial, ela consegue ver que uma espécie e outra é bem. Só que ela teria que ver o movimento todinho da transação para identificar o que é espécie e o que é bem. Olhando só conta, tá? Aí, por isso que eu estou falando, se tivesse outras ferramentas de busca de texto, possivelmente eu conseguiria extrair isso com mais facilidade. Só que aí tem as questões também de como é que a pessoa registra, o histórico que ela coloca, para poder pegar. Se for um histórico automático, beleza, porque ele pega já e começa a ter um padrão, né? Lançamentos automáticos, aí ele já começa a padronizar algumas coisas dentro do texto. A pessoa só vai lá e complementa e tal. Aí ficaria mais simples. Né? Eu não sei como é que está aqui esse tipo de transação. Mas vamos pensar. Outra coisa que eu vou anotar aí para a gente começar a pensar também, se tem alguma outra trilha que a gente consegue pescar esse negócio aí, e segregar o que é bem e o que é espécie. Por enquanto, agora, em transação, registro contábil, eu estou no mesmo barco que você, de olhar, poxa, eu vejo a mesma coisa. Vamos lá. Sim, sim, sim. Sim, mas doação. Não, tá, mas tá. Vamos terreno, entendi. Por que você falou doação? Aí eu ia falar assim. Mas a doação. Recebendo. É receita? Se é doação? Não, ela não é dependente, não. Mas não está tendo o ingresso para. Não está aumentando o patrimônio do Estado? Não, mas olha só, que todo ingresso que aumenta patrimônio do Estado e que ele vai devolver? Ele não vai devolver, é uma receita. Sim, sim, sim. Sim, sim. Por isso que eu lancei aqui, para a gente poder pensar. O ingresso de recursos que aumente o patrimônio do Estado é efetivo? É. Sim, é uma doação. Aí a gente começa a pensar. Ele ingressou para o Estado. Não foi numerário, é isso. Isso.
Pingou um terreno. De bom grado, caridade ao Estado. Eu também enxergo ela como uma receita. Tanto patrimonialmente, que vai ter uma VPA, da ingresso daquele bem, monto orçamentário. Independente, inclusive, mas não é doação, a gente até tratou de uma situação aqui de doação, alguém até falou. Isso é bom. Aí o que a gente tem? Ingresso efetivo no Estado, no ente, ele não vai devolver, porque está recebendo aquela doação, aumenta o patrimônio do Estado. Não. O orçamentário ele vai ter que registrar. Ué, receita. Exato. Não, porque tem que ter, ele vai demonstrar aquele ingresso lá de recurso. Mais tarde ele pode vender? Não. Mas quando ele vender, qual que é o aspecto patrimonial até que a gente viu? Quando ele vender, o terreno é mais complicado, o terreno valoriza, ainda tem isso, que ele ainda pode ter o superávit lá no final, mas tudo bem. Imagine que ele recebe o terreno lá por 100 mil e depois ele vai vender por 100 mil. Patrimonialmente, como você falou, tem algum efeito no patrimônio? Isso. Se for só 100, 100, tá? Mas como é terreno, o terreno vai valorizar e aí tem. Mas lá no orçamento, aí ele vai ter também a receita, né? E vai dar a baixa do imóvel. Não, tem isso nada não. É bom que a gente está sempre pensando. Obrigado. Bom, aí agora eu estou olhando pelo FIPLAN. Eu trouxe o exemplo geral e aí trazendo o que eu consegui encontrar lá no FIPLAN. No FIPLAN ele vai ter lá a identificação do uso com o código recurso não destinado à contrapartida, que é a questão de ser ordinária, tem a contrapartida BID, esses mesmos valores que tem aqui são os que a gente consegue identificar também na União, que traz no FIPLAN. Então, ele traz assim o código que vai identificar se o recurso se destina à contrapartida ou não. Mesma coisa quando a gente vai olhar a fonte aqui, do grupo da especificação do grupo das fontes. Então, um também, aí o colega estava comentando, recurso do Tesouro do exercício corrente. 2, outras fontes, que podem ser recursos próprios do ente, a gente viu até a questão de receita próprias, então de serviço, industrial, tal, que não é decorrente de tributo, então eu tenho como outras fontes. Se ele vira, eu vou até colocar uma situação aqui que eu pensei aqui agora, se ele recebe um recurso, dia 31 de dezembro, ele conseguiu executar aquela fonte de receita? Não. E aí ele vai usar no exercício seguinte. Então, aí, nessa situação, ele muda o código de 1 para 3, que você comentou lá, por que aparece. Gera superávit. Exato. Com o início dele, ao invés de 1, que seria do exercício corrente, ele vai constar como 3. Contingenciamento. Ok. Volta. Ah, sim. Entendi. Ok. E o 2, que o recurso de outras fontes essa aqui é fontes próprias, quando eu viro o exercício, ela troca de 2 para 6. A própria tabelinha da FIPLAN lá também ajuda muito aí. Recursos extra-orçamentários e o 9, recurso condicionado. Eu, Fabrício, ainda não vi nada com relação a recurso condicionado. Alguém já viu alguma situação em
recurso condicionado. Então, aqui ele vai começar, ele está mostrando qual que é o grupo da fonte. Se é do tesouro, não, é isso que eu estou querendo saber também. Porque o que eu não vi ainda na prática, porque isso aqui só vejo em manual, e aí eu não vi ainda alguém usando esse 9. Por isso que eu perguntei, alguém já viu o 9? Que eu também estou querendo aprender como é que fez esse 9. Porque o que eu tenho aqui, já pegando a sua pergunta, é: se eu tenho um recurso meu de tributo, ou um recurso que eu tenho de outras fontes, que eu, ente, produzo aquela receita, eu tenho essa segregação aqui, beleza? Ok. Se vira um 9, quando ele traz condicionado, ele estaria condicionado a alguma situação para ter aquela receita, que aqui é a receita. Não, mas aí a fonte lá já tem a destinação, depois que a gente vai ver. A fonte de recurso, eu tenho lá o 12, que eu tenho de educação, 00, ordinário, aí é outra vinculação. Aqui, ele está começando com 9. Entendeu? Esse começo com 9 é que eu não vi ainda, que eu estou querendo saber se alguém viu, para a gente trazer um caso. Quando é que ocorre o 9, no início do 9? O extra-orçamentário está tranquilo, né? E aí a gente já viu a situação de que se ele entra, depois vai ser devolvido e tal. O que eu não vi ainda foi o 9. Entrada, recurso com 9, sendo registrado desse jeito. Tem alguma coisa? Não. Bom, e aí vem a fonte que você estava comentando, da vinculação. Então, aqui ele tem o recurso livre, o 30 vai para a saúde, aqui parece que está 14, está lá no FIPLAN, ó, vinculado à educação, 31 convênios federais. Então, essa aqui eu estou vinculando, eu estou especificando que é um recurso do Tesouro do exercício, que começa com 1, e depois eu tenho os recursos, se for livre, por exemplo, o 00, aí que você comentou, eu tenho 100. Se eu for utilizar recurso para saúde, vincular o gasto para saúde, recurso do exercício, qual é a codificação que vai ser? Recurso do Tesouro do exercício, é melhor dizer assim, recurso do Tesouro do exercício aplicado para saúde. Não, está lá, ó. Saúde 30. Então, recurso do exercício aplicado, aplicado saúde, 130. Recurso próprio aplicado à saúde. Recurso próprio do exercício, né? Vou ter que botar assim. Recurso próprio do exercício aplicado em saúde. Qual que é a codificação? Não, tudo. Não. Recurso próprio, 230. Não recurso do Tesouro, recurso por outras fontes. Perdão, outras fontes. Outras fontes do exercício anterior aplicado a convênios federais. Outras fontes do exercício anterior aplicado a convênios federais. 631. E aí a gente vai, lógico, tem que fazer vários para ficar aí na cabeça, ou quem já faz isso no dia a dia. Recurso próprio do exercício para convênios federais, 130. Não, Uhum. É porque ele está mostrando que ele é do exercício. Para convênio, perfeito, 31. Aí sacou por que tem um 100, 131 e tal? Então, massa. Achou aí alguma coisa para ajudar a gente? Não, estou aqui na... Vou procurar, rapaz, esse negócio. Diga aí. Vou fazer um exemplo até aqui que me veio na cabeça.
Faço anulação. Se eu tenho anulação de despesa, ela acaba tendo. Se eu tenho despesas que não têm anulação de despesa, que não tinha uma vinculação da fonte ali, aí eu tiro ela, ela se torna uma das fontes para o superávit. Mas o credor sem receber, como ele está vinculado, que ele tem o resto a pagar, né? É diferente. Isso é diferente. Bom, aí é outra questão, porque se ele não foi empenhado, cadê a colega do passivo oculto? Aí do passivo oculto, porque o que é que eles fazem? Você tem que olhar sempre, já com base na 4... Olha ela aí, ó. Sabia, chegou bem na hora. Falando bem de você pra caramba aqui, turma. O que você tem que olhar mais é, lá na 4320, que é a definição que vem dela, do ativo financeiro. Você vê tudo que compõe o ativo financeiro, está ali. E aí tem essas situações que a gente está colocando, que a gente falou aqui, que você tem. Mas, assim, dele maquiar, quando ele falou, eu não empenho, aí já é uma outra questão de gestão, que é difícil até de eu falar, porque o que deveria acontecer normalmente era o empenho, fazer o registro e você ter ela falou lá do resto a pagar. E aí ele não entra, porque como ele já tem a obrigação, né, registrada, está lá no passivo financeiro, ele vai diminuir a disponibilidade para ter o superávit. Se não tem, aí sim, porque se ele não tem a obrigação no passivo financeiro, o meu ativo financeiro fica maior. E aí vira a fonte da... Uhum. Ou se isso acaba sendo controlado para ter o superávit financeiro. Eu pensando, tentando captar sua... Como é que é histórico disso? Certo. Sim, é. Que é o que a gente estava questionando do porquê que ele fez. E se foi executado, você gera obrigação e diminuiria saldo para suprimento. Tem que é vinculado. Do ordinário? Do ordinário? Sim, sim, sim. Por isso que eu estou falando, tem várias situações que você tem, que faz sobrar o saldo para virar o superávit financeiro. Aí vem mais recurso aí também, né? Não deveria, né? Vamos... Não estou ouvindo isso aqui. Não quero ouvir isso, não.
Só um minutinho, o Bruno comentar aqui para a gente avançar. Ô, gente, por favor. Ei, som. Ei, colega lá. Oi. Uhum. Sim. Sim. De aprendizagem, tudo está acontecendo. Não, é perfeito. Sim. Uhum. Não, é que você tem. Não, aí é outra situação. Não, que o Bruno. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui a ideia dele. A gente está passando por um processo de aprendizagem de novos processos contábeis, e esses novos processos contábeis eles têm impacto no patrimônio, no orçamento, controle, em tudo. E aí a questão é, qual que é o impacto que isso tem nos próprios processos que vão impactar esses saldos de superávit e tudo mais. E isso dá mensuração. São duas situações. Foi onde... Foi, exatamente. Sim, exatamente. Sim, sim. O registro é controle. Ponto. Essa é a questão. Não, tudo bem, mas como é que eu vou controlar? Você está colocando aí, sem eu registrar, eu ter aquilo. Porque o registro ele não surge. Tem base documental e tudo mais. Ok. Mas ele deveria ter, aí se a gente, de novo, no mundo de Nárnia aí que a colega falou, eu tenho. Ok. Até essas situações. Não, mas o que eu estou levantando aqui é porque a gente tem a situação do registro contábil. Se a gente parte para a boa prática, o que é que eu tenho? O momento oportuno, tempestivo do registro. Pronto. Essa é a situação que, a partir dali, eu tenho controle. O que o Bruno está bem colocando é, o momento que a gente está vivendo de mudança tem impacto no processo. Se o ativo está mal mensurado, ele vai ter impacto em todos os processos. Se o passivo está sendo mal mensurado, ele também tem impacto nos processos. E os entes, como um todo, estão ainda aprendendo, tem outros que não estão aprendendo mesmo, que ainda estão aprendendo a fazer esses registros. E isso tem impacto no que você está colocando, justamente na questão de como é que eu consigo identificar o superávit financeiro, que ainda está na base da 4320, que não tem os reflexos todos da nova contabilidade na 4320. E você tem impactos ali, por isso da questão da gente ter hoje o atributo P e F, que é onde tem o F, ele apura o ativo financeiro e o passivo financeiro. E tem os impactos desses processos todos, do falta de registro, da mensuração, que vão impactar os diversos indicadores que a gente está tratando. Então, assim, tem uma mudança, Bruno, realmente muito grande, e eu concordo contigo aí, sem sombra de dúvidas, que essas divergências de mensuração aí vão trazer ainda um impacto expressivo nas contas dos entes como um todo. E conseguir sanar isso ao longo do tempo vai demorar muito tempo ainda de aprendizagem para que realmente a coisa mude, se altere.
Deixa eu até anotar, senão eu vou esquecer do que eu ia botar. Pode falar. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim. Aí o próprio sistemático. No normal. Ah, ainda fiquei de pegar. Tem, global, claro que tem. Sim. Pois é. Ainda estou te devendo te entregar esse material. Sim, ela comentou já comigo isso daí. Ela já comentou isso daí para mim. Exatamente. Encerra aí, vamos encerrar aí, porque senão a gente não consegue avançar. Uhum. É uma saída para poder. Uhum. E quem está fazendo na outra ponta lá. Uhum. Que normatiza isso daqui. A fazer a discussão ainda. Bom, vamos adiantar aqui, porque senão a gente não vai mais para lugar nenhum. Beleza. Vamos lá, senão a gente não avança aqui, senão assim, tem várias situações, concordo com você, mas você vê que tem um monte de coisa que vai ter impacto no superávit financeiro.
É uma das, é uma. Existem vários fóruns já de discussão sobre isso, né? Inclusive de caráter nacional. A auditoria do tribunal, em certo ponto, eu considero que é bem razoável e consegue responder a muitas questões, só Uhum. que existem muitas questões que a própria STN não consegue ainda dar. Não, não. Eu vou na de Bruno, que está aprendendo, eles estão mudando, toda hora muda. Realmente é um cenário completamente novo que a gente está se debruçando. Sim, sim. Está mudando. Fecha aí, vamos orientar. Era para fechar, não fecha. Sendo responsável pela Secretaria, a auditoria da Secretaria da Fazenda, para a gente ter um nível interessante de controle, talvez não fosse o melhor, Sim. mas posso afiançar que tem um nível interessante de controle. Uhum. Então, quando as coisas não estão soltas, assim, pelo menos a ponta, mas o Tribunal de Contas da Bahia Psst, vamos lá. consulta ao STN, que é o órgão que regulamenta a contabilidade pública nacional, vai dizer, olha, nós estamos controlando. Com essa situação, A Fazenda da Bahia está dizendo isso. Quem está correto? O STN tem a capacidade de responder essas consultas que não tem feito em outros estados. é complicado essa também, as consultas da STN. Vamos lá, vamos lá. Depois aí tem, ó, vai ter um café, vocês discutem isso aí no café, briga no café, faz aí tudo no café. Pronto, vamos aqui, Robertão. Psst, vamos lá. Bom, essa ideia daqui. Ô, Robertão. Essa ideia aqui entre grupo e fonte, ficou claro? Em que eu posso ter aqui tesouro e uma especificação qualquer para mostrar a fonte para onde o recurso vai ser vinculado aqui. Beleza. Minha pergunta para vocês é o seguinte: eu tenho um fato gerador, aconteceu em 2010, o contribuinte ele não pagou esse recurso, então ele vai estar escrito dívida ativa. 2010. Ele vai receber esse recurso, estamos em 2019, vou botar 2019 mesmo. Recebeu agora em 2019, houve o ingresso. Olha, rapaz, olha a língua. O ingresso dele aqui em 2019. Qual que é o código? Vou botar, qual que é o código de receita que o ente tem que registrar? Era um recurso, não pagou à época, foi inscrito em dívida ativa em 2010 e ele só recebeu em 2019. Houve ingresso. Qual que é o código, aquele código inicial lá do grupo? 1, 2, 3 ou 6? 6? Dívida ativa, tributo, ele não pagou. De tributo, ICMS. ICMS, tributo. 3? Quem dá mais? A tela para ver o quê? Não, aqui eu estou fazendo um desenho aqui agora, por isso que eu estou perguntando. Que me vê aqui, eu tenho essas. Era ICMS, que ele não pagou. Deixa só no principal. ICMS, 2010, teve fato gerador, não pagou, entrou em dívida ativa. E ele recebendo agora, em 2019, esse recurso. Fora do orçamento, não. Extra-orçamentário, não. Extra-orçamentário, não. Extra-orçamentário, ele tem que devolver, é tributo, ele não vai devolver esse recurso. Ele só não recebeu na época apropriada. Ele só está recebendo agora, em 2019. Aí minha questão para vocês é, esse grupo do código inicial lá é do exercício anterior?
Todo mundo está com esse pensamento? Registro como recurso do exercício corrente. O uso, se ele não usar o recurso, o uso for para o outro exercício, é que é 3. O que é que a Lei 4.320 fala? Que é receita do exercício, a receita no exercício arrecadada hoje, nesse ano. Então, se é dívida ativa, lembra que a gente até fez uma situação que eu coloquei lá, receita recebida, tal, no movimento do orçamento, como receita do exercício corrente? Então, essa aqui é a explicação do porquê disso. Era dívida ativa, não tinha sido recebido lá atrás, mas como eu estou recebendo ele agora, e aí eu tenho que seguir a lei, a 4.320 fala que o que é do ano? A tipologia lá no fim. Lá no fim. Eu mostrei também, não foi? Aqui. Tem 1, principal, 2, multa, 3, dívida ativa, e 4, a multa da dívida ativa. Está no e-mail de vocês já. Lá. Já confirmei que já chegou no e-mail de vocês. Pronto. Tranquilo aí a ideia, então? Se eu tenho a dívida ativa, mesmo que eu recebi agora, a ideia é porque a 4.320 trata que a receita no exercício arrecadado, ela é considerada como receita do exercício. Acabou o papel aqui? Não é possível. Tem que inverter ele aqui. Depois eu vejo ali com a turma, por favor. Enquanto eu adianto aqui, aí eu vou ter uma outra ideia, que ele estava falando de balanço, e me veio uma ideia, claro, tem que ser. Então, vamos lá, vamos adiantar aqui. Diga. Mas pode falar. Só um minutinho aqui. É porque você tem a vinculação dele, está ali já. Você tem o... Isso, fonte de recurso. Aí minha dúvida é sempre o seguinte: se registros feitos errados... Nossa. Impactam aonde? Sim. Um demonstrativo que está espelhando outra realidade, e aquele demonstrativo vai estar errado por conta de um registro feito errado. Então, eu sei que para a saúde e educação isso acaba interferindo. Você sabe outros demonstrativos que podem ser impactados por conta de um registro inadequado? A LOA, não sei se aqui na Bahia está sendo feita assim, ela já tem que ter discriminação por fonte de destinação de recursos. Ela já tem. Quem sabe aí, aqui na Bahia, é feita assim? Eu sei que na União ela é feita assim, em alguns municípios eu vi isso também. Porque já na LOA você já discrimina que aquela receita ela vai estar vinculada para determinada despesa. Então, ela vai impactar também o próprio balanço, os indicadores do balanço orçamentário. No anexo da LOA tem? Então, você já tem essa vinculação já pré-definida. Lá. O próprio balanço orçamentário seria um reflexo, um outro demonstrativo teria reflexo. Patrimonial, não teria nada em termos de reflexo. O que mais que você estava pensando O que é mais é controle, fiscal e execução. É isso que vai estar. E aí a questão de indicadores, se você conseguir pegar, porque tem as destinações percentuais para aquilo dali, da educação, da saúde, né? Você consegue pegar ele com mais facilidade. Mas do quê? Obrigado, professor. Deixa eu... Bom. É Alex, né? Yuri, perdão.
ele fez o questionamento do superávit, e eu estava na ideia do seguinte: se eu tenho um balanço patrimonial, de um lado ativo, passivo, PL, né? O pessoal do jurídico também já viu essa situação aqui do balanço patrimonial, né? Joia. Bom, imagine a seguinte situação que eu comentei. 31/12/18, o ente recebeu um imposto. Vou lá, botar aqui que foi ICMS. Ele recebeu aqui esse valor de 1.000 unidades monetárias. Então, ele vai ter o registro no ativo, né? Entrou o recurso, caixa. Se ele é efetivo, ele vai ficar no bem e vai ter aqui o registro no balanço patrimonial. Certo? Não. Aqui ele só recebeu dia 31/12. Ele consegue gastar esse recurso? Muito dificilmente, né? Porque vai que um diz assim, não entrou e já saiu, pronto. Ele não consegue efetivar esse gasto, porque está bem no finalzinho, último dia, lá, no último período que ele tinha para receber, recolher isso daqui, entrou esse recurso. Beleza. Aí a situação é, em 2019, agora sim, ele vai efetuar as despesas dele já no exercício seguinte. Como é que ele vai fazer o registro disso? Se em 2018, se fosse naquele exercício, aqui sim, a fonte, o grupo que ele tem, perdão, é 1. Mas como ele vai utilizar esse recurso? Em 2019, o grupo que ele vai utilizar, aí aqui sim, é 3, usando como superávit o valor do ICMS que foi arrecadado no final do exercício. Como ele falou isso, eu fiquei pensando aqui da questão de fontes, aonde que eu consigo identificar. Aqui é uma situação. Só que aí, o grupo que ele vai começar lá, vai começar com 3. E esses recursos aqui todos são controlados também no DDR, que a colega também colocou a situação do DDR. Tá? Porque eu consigo verificar agora, por conta da disponibilidade. Exatamente. À medida que vocês vão falando, eu fico pensando aqui um monte de coisinha para ver como é que a gente conseguiria identificar. Porque eu tenho um registro, ele vai mostrar, lógico, também vai ter o registro orçamentário da receita que foi arrecadada ali no período e tal. Só que aí o orçamento morre, né, para o exercício seguinte. Só que eu consigo verificar essa situação aqui lá na DDR, porque ficou saldo, porque vai virar como uma fonte para superávit financeiro. Só que lembrando que o grupo que ele vai começar aqui é o 3, e não mais o 1, quando ele estiver vinculado a fazer a vinculação. Perdão. Uhum. Isso, aí vai aparecer na DDR a fonte. Uhum. Uhum. Ele tem que trocar para o 3. Exatamente. Isso. O grupo, o início do grupo, a fonte não muda, não. O inicial dele mudou. O restante continua o mesmo. Porque é só para indicar. Poxa, eu queria responder a ela me veio com outra pergunta mais complexa. Espero que sim. Sim. Porque tem que mostrar a fonte. Ele mostra a fonte ali agora, que é o controle. Por isso que eu comentei que eletronicamente, aí a crítica lá do Bruno também,
Eu também concordo que matriz de saldos contábeis tem essa questão da fonte lá. Não sei se ela consegue resolver tudo, mas é uma informação que talvez se o tribunal pega essa informação, ele conseguiria utilizar. Sim, sim. É uma conta transitória, vem os recursos e sai dela para mostrar essa mudança de 1 para 3. Transitória. Isso. Em 2020 ainda ficou no 3. Continua até lá. Exatamente. Dificilmente eu vi a situação dessa. Porque como... Não, é porque como você tem, por exemplo, vinculações ali para ela, você vai começar a usar aquilo que você já tinha lá. Porque ele já entrou, né? Aí você vai começar a usar isso aqui. Você vai começar a usar isso aqui primeiro. E à medida que for chegando, eu não vi ainda essa situação que o Bruno colocou. Ah. Ah. Aqui já falou. Beleza. Bom, como é que isso, aqui já pegando um exemplo aqui da União, como que esses diversos recursos aqui outros recursos que vêm de exercícios anteriores, do mesmo exercício, que tem também de outros exercícios, como é que isso fica organizado? Então, há uma organização dos recursos do Tesouro, em que eu tenho lá 100 para mostrar que é do exercício corrente, 300 para mostrar que é fonte do Tesouro e recurso do exercício anterior. Da mesma forma, os recursos próprios, com o início lá do grupo, com 2 ou 6. E as diversas fontes que tem. Aí a fonte você não altera. Você mantém a fonte, porque a aplicação do recurso já tinha sido definida. E aí você continua com ela. A única coisa que vai fazer é essa transição de 1 para 3 ou de 2 para 6, se tiver utilização de outros recursos que não de recursos tributários. É um interessante que você realmente pode utilizar isso como uma forma Primeiro, verificar, pegar como ela falou aí, Yuri, de olhar se o governo está fazendo isso. Pronto, e aí começar a fazer essas trilhas também. É interessante. Tranquilo aqui, gente? Sim? Não? É porque acabou concentrando em questões muito próprias ali, de quem está no dia a dia, olhando, a gente pensando um pouco como é que a gente pode resolver. A extensão? Então tem solução aqui também, viu, Yuri? Busca aqui, que aqui tem solução. Aí, muito bom. Muito bem. Então, as destinações, aqui para encerrar essa ideia aqui de fonte e destinação de recursos. As destinações, em contrapartida de convênios ou operações de crédito, não são detalhadas por subfonte. Eu tenho a fonte, mas ele não tem um detalhamento maior. Isso aqui está do FIPLAN lá. Eu peguei essa aqui do FIPLAN. A disponibilidade financeira é controlada por destinação de recurso, que aí, respondendo mais uma vez, reforçando a ela, e a do exercício anterior são utilizados para pagamento de obrigações que já foram contraídas, por isso que você tem esse controle lá da fonte que não altera, e após a apuração do superávit financeiro para a abertura do crédito adicional. Isso aí já conhece. E aí tem o 3 do recurso e tal. Beleza. Bem na hora, tem o nosso cafezinho. Vamos pegar depois aqui a matriz para vocês verem como é que essa parte aqui aparece, tá? Para a gente poder discutir um pouco, entender como é que está essa matriz. Aí, à medida que vão surgindo questões, eu vou complementando com mais material também. Bom, vamos lá. Cadê a turma lá fora?
Bom, uma das questões que... Cadê a minha colega que estava falando a respeito disso? Cadê ela? Não está aqui. Será que ela está lá? Será que ela está lá fora? Vamos, gente, vamos lá. Cadê? Não, final de tarde. Bom, eu trouxe só um recorte, que aí tem um treinamento maior, um discute de matriz de saldos contábeis. Aqui é só um recorte mesmo para vocês entenderem um pouco como é que funciona a ideia da matriz, né? O que tem de expectativa, inclusive, com relação ao uso desse instrumento de coleta de dados agora da Secretaria do Tesouro, que é um formato para enviar informações. Ela é uma lista de parâmetros que os sistemas começam a se adequar agora, e tem diversas informações que estão contidas nela. A estrutura dela, para a gente que está na área contábil, aí, é similar a um balancete de verificação. Então, você tem as contas todas discriminadas lá. E a composição dela é da seguinte forma: ela tem uma matriz que tem o que a gente já usa do dia a dia, que é o plano de contas, e tem informações que complementam essa estrutura do plano de contas, que são chamadas de informações complementares. Então, opa! Analítico. Não, analítico. Ele vai até o 7º nível, tem todas as transações que compõem ali. Inclusive, aqui tem uma situação, e aqui tem uma situação, vou mostrar aqui um pouco mais adiante, que ele pega a conta e coloca da seguinte situação: se essa conta é credora, qual que é o saldo inicial dela, qual que é a movimentação daquela conta. Então, ele permite que você faça uma análise grande com relação às informações contábeis. E a lei de responsabilidade fiscal trouxe a situação de que União, Estados, municípios vão disponibilizar as informações contábeis de acordo com o formato e sistema estabelecido por quem? Por um órgão central da contabilidade da União, que hoje é a Secretaria de Tesouro Nacional. E aí o outro artigo 51 fala que o descumprimento vai impedir de receber transferências voluntárias, né? Municípios aí começaram a puxar o cabelo, porque entra no calque para o recebimento. Então, essa situação veio lá de 2016 e que tem o formato, matriz de saldos contábeis, o sistema é o SICONF, e a periodicidade de envio dessas informações é mensal. Então, o Estado também já está obrigado, desde 2018, a enviar informações para a matriz de saldos contábeis. Então, à medida que está sendo atualizado, por exemplo, agora já tem um novo plano de contas, já para o exercício 2020, isso, sim, acho que eu botei a tela aberta totalmente. E acho que eu botei até a tela, que a gente consegue. Você entra no SICONF, você busca qual é o ente e baixa a matriz de saldos contábeis em Excel. E aí você começa a trabalhar com ele. O que era Excel? Não tem Excel, não? Não sabia o que era Excel? É alta tecnologia, minha filha. É porque você tem o seguinte: você pode baixar ele em CSV, né? Você pode baixar ele em PDF, aí qual que é o sentido de você baixar ele em PDF, e pode baixar na tecnologia Excel, tá? Porque o envio dele, ele é por XML ou por CSV, o envio. E aqui o amplo acesso público, depois eu posso até mostrar como é que você faz. Você entra no SICONF, vai indicar qual que é o ente e você começa a pegar as informações. Lá. Como é que é?
ela manda para cá. Aqui é quem está na portal da transparência do STN. Você entra no Siconf e baixa. Isso. Não, mas agora é até o 7º nível. Isso. Governo já. Municípios menores de 50 mil habitantes, a partir desse mês, vai ter que mandar de janeiro até agora. Capitais e tudo mais, já estava mandando junto com o Estado desde 2018. Bom, é uma situação. Então, todos os poderes têm que enviar e, por exemplo, governo e municípios fica a cargo do Poder Executivo enviar as informações. Por exemplo, aqui tem o Legislativo, tem o Judiciário. Quem envia essas informações do Legislativo e Judiciário é o Poder Executivo. O município só manda Prefeitura e Câmara. A previsão de ter um padrão mínimo do CEAFIX, que são sistemas que são utilizados pelos entes, e essa que é a ideia da matriz, é de você ter um padrão de informação. A matriz de saldos contábeis ela traz isso. O que é mais interessante da matriz é que eu tinha comentado com vocês da situação de entes que tinham receita negativa, saldo de depreciação maior, contas que eram todos iguais, de entes diferentes, né? Prefeituras lá tinham algumas aqui na Bahia com o mesmo valor de ativo, passivo e tudo mais. E o que acontecia era que a informação era mandada em uma planilha Excel. Ele mandava a informação, ele manda aí que tem o prazo, pronto, para não perder, entrar no cálculo. Depois ele pegava aquela planilha, atualizava, alterava e mandava de novo. Se ele encontrasse alguma outra situação, aqui estava errado, ele ia lá, alterava na planilha e mandava de novo. Bem antigamente, era o System N, era na Caixa Econômica, e nem todos os entes mandavam, não era todo mundo que tinha aquela informação lá. Tinha um formulário que você preenchia lá e mandava. Isso aí você tinha... e não tinha padronização das contas também. Então, você tinha tinha conta, outro não tinha, e etc. Aí, agora, com a matriz de saldos contábeis, a ideia é que se pegue automaticamente informações direto do sistema da contabilidade, por isso que esse plano de contas, cada vez mais ele é grande, está expandindo por conta disso. Ele vai lá, exatamente. O FIPLAN ele tem que estar preparado, você vai ver aqui como é que é os parâmetros, ele tem que estar preparado para esses parâmetros para enviar. Isso, ele envia. O FIPLAN que vai enviar para lá. E a intenção é que não tenha intervenção humana. E que esse sistema, depois de enviado, ele possa ser compartilhado com diversos outros órgãos. Então, por isso que já tem a iniciativa de alguns tribunais, inclusive, se não me engano, no final de 2018, a Secretaria do Tesouro, salvo engano, na Tricom, lá assinou um termo de cooperação com a Secretaria do Tesouro para que os tribunais pudessem já utilizar a matriz de saldos contábeis. E aí saiu na frente, que eu comentei, foi o Espírito Santo, para esse esquema de compartilhamento. Mas é o que eu estou comentando, que você tinha dificuldade, era a planilha que o cara preenchia os dados e enviava. Encontrei um erro, ele ia lá, ajustava e mandava de novo. Então, você não tinha consistência nas informações que estavam lá. Entendeu? E ele podia, imagine, ele digitou um negócio errado, o número lá. Mas um sistema que eles, os municípios, conseguiam mandar as informações. O tribunal está envolvido nesse processo. Então, assim, na verdade, começou lá. Aí, que bacana, tá vendo? Aí, a ideia... Que bom.
Então, você faz com a matriz um mapeamento das regras de negócios, dos demonstrativos fiscais. O que é interessante da não intervenção agora é que, como a matriz ela tem as amarrações todas, eu brinco lá quando eu estou com os contadores, que o cara aperta o botão agora, quando ele envia, todos os demonstrativos aparecem para ele lá. E ele só vai homologar não, perdão, ele vai assinar digitalmente, junto com o gestor. Se for prefeitura lá, o prefeito, né, dos municípios, e aqui o governador, que assina junto com o contador por certificado digital. Então, mandou, ele assinou, certificado digital foi. E tem uma situação onde os tribunais podem atuar, porque se ele for alterar a matriz, ele vai ter que colocar em nota explicativa, vai ter um campo lá agora, que aparece para ele, para explicar o que foi alterado, quais foram as razões e tudo mais. Tem uma situação, inclusive, que se o tribunal estiver analisando as contas do ente, ele não consegue enviar. É igual a Receita Federal. Cara, a Receita Federal está analisando sua declaração de imposto de renda. Você consegue mandar a declaração? Na hora que você clica lá para enviar, ele bate lá no servidor e já dá a resposta para você, dizendo que está. Não. Vamos pegar uma situação dessa de malha, pode ser. Então, o que é a situação de malha? A Receita Federal está analisando a sua declaração. Aí você, por conta própria, identificou um erro lá na declaração e você quer retificar. Você não consegue retificar, porque vai bater o servidor e vai informar que está em processamento e tal, que está sob análise e tudo mais. A ideia da matriz é a mesma. Se ela é disponibilizada para os outros órgãos, a ideia é que seja disponibilizada, então, para os tribunais. Se o tribunal estiver analisando a conta, ele faz um apontamento no sistema e o ente ele quer enviar uma matriz nova porque identificou alguma situação que tem que ser alterada, ele não consegue porque bate lá e acusa que o tribunal está analisando a conta dele. Mas ele não consegue enviar. Então, aqui é o layout da estrutura dele. Você tem a conta, a gente vai ver aqui, abrir um pouco mais, informações complementares, o saldo inicial, a natureza inicial da conta, que isso é importante, que para não gerar... Não. Qual que é a natureza de uma conta de ativo? Saldo, devedor. Ela não muda. A natureza. Não, saldo é uma coisa e a natureza. Porque aqui eu tenho o seguinte, da mesma forma, ele pode alterar uma natureza inicial para a natureza final? Aqui é um batimento que o sistema está fazendo. Não. Então, se eu tenho uma conta que é receita e a natureza dela é credora, o saldo que ela tem que ter aqui, essa natureza final vai mostrar credor, para não alterar. Que é aquela situação que eu estava falando. O cara tem uma receita e o saldo ficou devedor. Não pode. Então, a própria amarração dos parâmetros da matriz amarra isso daí. E ainda tem um movimento, que você pode analisar o movimento dela. Ele não vai conseguir fazer um movimento maior do que a própria natureza e o saldo da conta. Então, ele começa a travar diversas situações na movimentação contábil. Aí, aqui, eu tenho as informações complementares, que tem também a situação que vai apontar para a fonte e destinação de recursos que eu tinha comentado com vocês. Então, você tem aqui quem é o poder e órgão, executivo, legislativo, judiciário, o atributo de superávit financeiro, que eu estava comentando, Yuri, que você tem aqui, mostra já que é superávit financeiro, PF, CP, que é aquele atributo que aqui você consegue verificar, e a gente falou, vamos tentar pelo atributo, você separa, se a informação está vindo de dívida consolidada, a fonte, natureza de receita, natureza de despesa, função e subfunção, também é possível. Vai ter agora o ano de inscrição de restos a pagar. Lembra da questão que, se passar aí essa nova lei de finanças, ele tem um período lá para poder... hoje, por enquanto, né, a gente tem lá até o término do exercício seguinte e os 5 anos. Então, aqui vai começar a ter um maior controle
dos restos a pagar. E as despesas aqui agora com educação, assistência à saúde, assistência social, também para poder controlar a questão dos percentuais de aplicação. Então, você vê que informação complementar tem um monte, tá, gente? Eu trouxe alguns, tem uma cacetada lá de informações complementares. E aí, aqui os exemplos. Tem aqui a quantidade de dígitos, então ele bate essas quantidades de dígitos, 5 dígitos para poder e órgão, 1 dígito para o atributo, que ele vai botar só o P ou F, e assim sucessivamente para as outras situações de informação complementares que vão estar lá na matriz. A descrição, então, mostrando aqui a natureza de despesa, de acordo com a portaria, função, subfunção. O ementário, e aí a questão que eu estava comentando com vocês, o ementário que foi enviado por e-mail é o último, saiu agora em junho. Então, toda vez que essa natureza de receita vai ser sempre o ementário atualizado, e a ideia é que se atualiza anualmente, aí até ter um padrão final, e não se precisa atualizar mais. Beleza. Então, você tem aqui, ó, conta, contábil, e ó, quantidade do campo com relação a informações complementares. Tem muita coisa aí dentro da matriz. Não, e para cada informação complementar, você tem uma quantidade de dígitos, lembra, viu? É enorme, é muita coisa que tem aqui dentro. É muita informação. Tudo amarradinho aí dentro dos sistemas. Bom, beleza. Obrigado, vamos corrigir, obrigado, vamos corrigir. Tem muita coisa ali, se vai estar amarrado ou não, aí passa pela auditoria. Pronto. Para poder verificar. Beleza. E aí você tem lá, ó, valor, o tipo do valor e a natureza do valor. Então, veja que tem muita informação realmente dentro da matriz. Aí eu vou lá com da ideia do Bruno. Será que a matriz ela consegue resolver tudo? Essa é a ideia que essa secretaria está vendendo. Que com a matriz agora, muita coisa, quer dizer, eu sempre digo, é sempre um passo, né? Em termos da questão, se a gente fala de controle, de transparência, com relação ao uso dos recursos. Então, você tem muita coisa que está evoluindo. É o que se espera. Tá? É igual em empresa privada, a gente tem as informações que mandam para a Receita Federal, no Razão, que você manda para lá, que é a escrituração contábil digital, a ideia é a mesma aqui para a matriz, porque você tem tudo lá da contabilidade. É automático ali. Né? É. Uhum. Quer? Isso. É. Uhum. Essa é outra situação aí, tá vendo? Do Excel antigamente aí. Uhum. 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 Hoje tem esse tanto de coisa aí, ó. Tem de regras aí. Então, você tem aqui, por exemplo, a conta pelo PECASP estendido, então até o último nível aí já do PECASP. Então, se você for olhar em termos de numeração aqui, já é uma outra situação enorme. Aqui você tem de informações complementares tudo aquilo que eu tinha colocado, então você tem mais uma quantidade enorme aqui de números, dentro dos limites que cada um desse aqui compõe. É um arquivo gigante. É um arquivo gigante. Não,
Não, você pega o arquivo todo. Que não tem o quê? Só o pedacinho? Uhum. Sei. Não, você tira a Bahia, você tira do governo. Ah, agora entendi. É que você tira do ente. Você vai lá e pega o doente. Lá. Então, eu quero o município X, tal. Quero o estado da Bahia, time. O governo do estado. Não é o Brasil. Entendi o que eu quero. Você pode chegar e pedir, imprimir as contas, ou importar as contas do Estado. Do Estado, não. Uhum. Também que seja uma coisa assim. Todas as contas contábeis do Estado, eles são. É um balancete, né? É um balancete. Isso. Sim. Sim. Entendi. Aí você tem aqui, você pode pegar saldo. Ah, as demonstrações. Ok. Beleza. Bom, aí aqui tem o desenho da própria estrutura da matriz em formato CSV. Tá vendo? Você tem as contas, os dígitos, PO e tudo mais. Ele é enorme. É o layout da matriz. Isso aqui é que o pessoal de sistema começa a trabalhar para incluir essas situações no sistema. As contas aqui, ó, que é o PCASP, você tem lá a caixa, tal, o nível de detalhamento que é dado até o último nível aqui da conta. Porque, lógico, imagine aquela situação que a gente estava vendo do inventário da Receita que alterou, em que eu tenho a situação de chegar até o último nível lá, que é o tipo, que vai mostrar se ele é principal, de multa, de dívida ativa e tal. Então, eu preciso ter esse registro, esse controle, para, na hora que lançar aqui na matriz, ele ficar mais claro, o apontamento dele. A outra situação é que eu tenho o tipo de valor que tem lá dentro da matriz, que vai mostrar quando é o saldo inicial, então está lá escrito beginning balance, quando ele representa a movimentação do período e quando representa o saldo final, que aí você consegue extrair informação dessa forma também. A natureza de valor, se é devedor ou se é credor. Um exemplo aqui é que eu tenho, dentro da matriz, as diversas informações, ó, a conta, informação complementar e o saldo. Eu posso pegar, com base na regra que já conhece, do mapeamento e critérios, eu extraio essas informações aqui, onde eu tenho aqui os parâmetros, receita corrente, então eu tenho essas informações aqui dentro da própria matriz, e aí eu consigo gerar, quer dizer, o próprio sistema agora da matriz, por conta dessa estrutura, ela gera o relatório e mostra aqui, por exemplo, um REREL, por conta do mapeamento e toda a regra que existe dentro do sistema. Ele vai lá na própria estrutura da matriz e consegue gerar agora automaticamente os relatórios. Aí tem os diversos tantos, os relatórios que a lei prevê que ele consegue gerar. Bom, aí aqui, Roberto, você questionou. Eu entro no SICONF, eu olho qual que é a instituição, aqui, por exemplo, prefeitura lá do Acre, a Câmara, tal, e eu consigo ver quando que ele enviou, qual era o tipo da matriz, qual que foi o exercício, o período, já que ele é mensal, e eu consigo ver quem é o perfil, o contador que enviou. Eu baixo lá em CSV. Aí agora eu não tenho todos os exercícios, que a matriz ela começou recentemente, né? Mas sim. Mas o estado, sim, você vai lá e seleciona. Tem todo o processo de consulta aqui. Então você vai lá, ó, exporta para PDF, ou baixa CSV, você trabalha no Excel. Você vai escolher o modelo que você quer importar. Aí aqui o que eu comentei da questão da caixa que abre, quando você vai fazer, quando o profissional vai fazer uma alteração na matriz, ele tem que botar em nota explicativa, tem o valor e tem que explicar lá o que originou aquela mudança. Então, acho que alguns comentaram aqui que, o cara não coloca isso em nota explicativa e tal,
Acontece, então, agora com a matriz, se ele vai alterar, ele tem que colocar em nota explicativa, explicar o porquê, e aí tem todo o amparo legal, código, até o Código Penal Brasileiro, então bota lá por conta do Eita Zorra, tem que colocar agora. Mas agora ele tem que começar a aprender a escrever. Revelar, senão ele não manda. Para começar isso. Aí o cara já fica, poxa, não posso ter nada que altere a matriz, para ele não ter nem que explicar depois por que foi que alterou. Nossa, aí você jogou pesado agora. Está explicado pelo valor. Sim, essa que é a ideia. É. Pronto. Sim. Essa. Ah, tá. Entendi. Ele é livre, exatamente. Bom, quando que... Não, não precisa não. Não precisa de senha, não. Precisa de certificado digital de quem está enviando, até porque é assinatura para reconhecer. É por aí. Então, aí é o que eu comentei ontem com vocês. A principal finalidade, quando eu tenho aqui, eu tenho a matriz agregada, é gerar um REL e RGF. Até porque a periodicidade dela aqui é mensal. Né? Ah, mas ele tem lá os quadros, é bimestral, quadrimestral, tem município que é muito pequeno, é só semestral e tal. A matriz, o envio dela é mensal. E aí você consegue, quer dizer, o próprio sistema ali ele já auxilia a montar esses demonstrativos aqui. E aí, quando a de encerramento, eu vou ter as DCAs, as demonstrações contábeis anuais. Aí vem balanço, vem o restante todo. O prazo dele, então, se encerrou agora julho, eu tenho que enviar no início de agosto. Aí começou a surgir muitas situações de ter que mandar logo no início do mês subsequente, aí eles alteraram agora para o término do mês seguinte de referência. Porque ficaria muito pesado, realmente, de você... Sempre pendente de um mês. Vai estar sempre pendente de um mês. A de encerramento já é diferente, você manda no carnaval. E aí terminou o exercício, ninguém vai querer ver. Então, você manda em fevereiro do exercício subsequente. Aqui eu tenho a movimentação, por exemplo, na agregada do mês, e aqui eu tenho a movimentação de encerramento. Na verdade, aqui eu tenho na agregada, se eu pego que ela é mensal, a movimentação de janeiro até dezembro. E aí aqui eu teria uma 13ª matriz enviada, que é a movimentação de encerramento com tudo. É que é a parte de encerramento mesmo, onde eu tenho os fechamentos das contas, ela vem para cá, até porque essa é uma, que aí, critérios que eles estão desenvolvendo lá, é a completa, para bater com toda a movimentação do ano. Verificar se a movimentação do ano realmente ela confere. É, exatamente, todas. De encerramento. Eu tenho dezembro. Isso. Então, eu tenho 13 matrizes. De janeiro a dezembro, normal. E a de encerramento, que vai bater com todo o processo do ano ali. Isso, essa é a final, é a 13ª. Não altera anterior, não. Ele tem que trazer cumulativo, é o saldo. Né? Sim, você tem o saldo. Né? Lembra que eu mostrei aqui, lá atrás, tem aqui, aqui, onde eu tenho a movimentação
inicial, quando é uma conta que está com saldo inicial, mostrando a movimentação. Então, eu vou ter uma aqui, ó, period change, que está mostrando a movimentação da conta. E quando ela encerra, ela vai estar com end balance. Encerrou a conta. Acumulado. Movimentação completa. Deixa eu ver o que mais. Aí, o que tinha de obrigação em termos de 2018, a verificação de 2018 foram feitas por alertas, apenas a questão de consistência de informação, tal, dos estados. Então, aqui, certamente, o estado da Bahia também ficou apenas com alerta, mas 2019, agora, as verificações de conteúdo do que tem lá, principalmente daquelas informações complementares, serão obrigatórias. E aí já vai ter algum tipo de punição aí, que a Secretaria vai, não só da questão de transferência. Então, você tem um fluxo também com relação ao envio do ente, do CSV, que é o que se espera na solução do envio da matriz, que ela iria para o Tribunal de Contas e vai alimentar o SICONF, né? Aqueles tribunais que já estariam recebendo informação. E isso também é compartilhado. Alguém comentou para mim aí da questão de CIOPS, que já está usando, acho que foi o Josué que falou comigo ali, que já está compartilhando com o CIOPS, e o CIOPS, informações da matriz de saldos contábeis. O que... Não, por exemplo, o Espírito Santo, ele recebe a informação da matriz e manda para o SICONF. E tem outros estados que estão discutindo... Ele recebe... Não, ele vai olhar. Sim, ele olha. Ele recebe e manda. Fica como se fosse uma etapa do envio. Passa primeiro para o tribunal e depois vai para a Secretaria de Tesouro. Alguns estão questionando a seguinte situação, de ir primeiro para a STN para depois ela disponibilizar para o tribunal. Sim. Certo. Mas o Estado deveria também enviar para o tribunal. Não, eu sei que não acontece. Aqui o que se tem como desenho é de enviar... Hoje, está enviando direto para a Secretaria de Tesouro. A assinatura do convênio... Está mandando já. Por enquanto, não. Sim. Estou dizendo assim, o fluxo que se tem de desenho da matriz que se espera é pegar as prestações, o que vem da matriz, e envia para o Tribunal de Contas, e o tribunal manda para lá. O que acontece é que eu tenho aqui a escrituração aqui, eles estão enviando direto para o SICONF. A informação que vai para um vai para o outro também. Só que tem uma via que chega também para o tribunal. E aí você consegue projetado. Eles estão desenhando. E essa matriz, ela também, como ela é compartilhada para outros órgãos, ela vai ser compartilhada para a Previdência, Tesouro, CIOPS. Sim. O sistema, se você tem os sistemas de batimento com relação a pontos de auditoria, que ele pega a situação, já... Aqui, por exemplo, uma situação. Sim, a situação. Uma situação de reenvio da matriz, que ele estava discutindo. Quando ele vai reenviar, naquela situação de, encontrei uma situação que estava errada na conta e eu preciso fazer o ajuste da matriz. Se o Tribunal de Contas já recebe a matriz e passa para a Secretaria de Tesouro, ele fica como uma ponte. Quando vai enviar, ele não consegue enviar porque tem à disposição do Tribunal de Contas que informa lá no sistema que ele está analisando as contas daquele ente. Então, posso ser que aqui o Tribunal do Estado da Bahia estivesse analisando as contas do governo e, se alguém for mandar a informação do governo,
ele vai estar impedido, porque vai ter um apontamento do Tribunal de Contas informando que está analisando as contas do governo. É apontamento aí já de sistema. Pode. Pode. E outra situação de impedimento. Olha aqui, outra situação de impedimento de reenvio da matriz eu tenho uma declaração que já foi enviada, sei lá, estamos em 2019, 2018, e essa informação já foi homologada. Se ela foi homologada, significa que ela já estava ok. Por que é que eu vou mandar uma outra matriz? Vou substituir uma que já estava dada como ok, tanto pelo tribunal como para a STN, e ele não consegue mais sobrepor aquela matriz depois dela já estar em status de homologada. Ela não vai. STN. Sim. Sim. Aí é que tem a discussão do que a gente está falando aqui, eu não estou acompanhando 100% lá, que eu não estou lá dentro da Tricom, a quem ficaria também o cargo dessa homologação quando a informação passa pelo tribunal primeiro. Quem que vai homologar? Viu, Zé? Nessa situação que você levantou. Hoje, quem está homologando é a STN. Mas se essa informação passa primeiro pelo tribunal e depois vai para a STN, quem que homologa? Entendeu? Mas a homologação dela é sistêmica, porque ele faz os batimentos ali e diz, pelos sistemas as informações estão ok, aí é homologado. Aí o ente não conseguiria enviar uma nova matriz para sobrepor aquela que já está homologada. Ele não faz. Se eu tiver uma... Não, mas o TCU da União, é diferente. Exatamente, é a consistência. Isso, exatamente. Se está batendo ativo e passivo, como ele colocou, se as contas estão com as informações complementares completas, ele vê a estrutura do arquivo. A estrutura do arquivo está ok, homologou. Aí já era, o cara não consegue mandar. Como? Porque senão você começa, por exemplo, ele vai fazer o balanço da federação e os entes continuam enviando a matriz, você nunca vai conseguir fechar o balanço da federação, da União Brasil. Porque um fica mandando, outro fica mandando, aí você, poxa. Não, sim, mas você consegue mandar. Porque enquanto ela não for homologada, eu identifiquei o erro, lembra da nota explicativa? Eu consigo mandar e vou ter que explicar o porquê que foi alterado. E aí eu tenho que colocar lá valor, explicar e tal. Eu posso fazer isso. O problema eu enviei um de 2017. Aí eu estou em 2019, eu vou mandar de novo de 2017 para sobrepor, porque eu tive que esperar um tempo para olhar e tal, minhas contas com mais calma. Manda, de qualquer jeito. Aí depois, deixa eu olhar aqui. Como é que o pessoal faz a declaração de imposto de renda? Chegou no último dia, diz, manda aí, depois você corrige. Aí o cara vai corrigir, porque tem 5 anos para a Receita homologar aquilo dali. Hã? Às vezes é melhor pagar multa, né? Tá vendo? Boa. Legal. É que você tem... Sim, porque senão... Ela nem tem gente para poder cobrir tudo. Por isso que essa homologação ela é só sistêmica, para saber se as informações que foram enviadas estão dentro dos parâmetros mínimos que foram colocados lá, né?
Mas ele não está declarando, não. Se essas informações vêm da composição das contas públicas dos balanços, o saldo da movimentação contábil Uhum. não é que emite parecer sobre regularidade Beleza. contábil. Então, nada melhor do que ela ser o Sim, responsável para ser esse pente fino do processo. sim, sim. Isso daí não foi retirado dos tribunais. Ah, tá. Então tá bom. Tá gravado, reafirmado. Entendi. Isso. É antes. Exatamente. É isso aí. Então, aqui o caso, teve aqui a resolução do Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, que está oficializando o SICONF como meio de envio de informação para o tribunal, lá no Pernambuco. Hã? Aí é uma das situações. Então, o que ele faz? Ele recebe as informações, homologa as declarações, né? Ele não está auditando, homologa e faz a divulgação, tribunal. Que aí ele pega o arquivo XBRL lá e faz a extração da informação, auditoria, porque ele começa a pegar os dados, né? A outra situação, eu tirei. A outra situação era do Tribunal do Espírito Santo. Aqui, o Tribunal de Pernambuco, ele somente está informando, eu vou utilizar para minhas bases agora as informações do SICONF. Aí ele pega do SICONF, XBRL, e começa a trabalhar as informações. Homologa e tal. Aquele processo de homologação que eu comentei, quem está fazendo é o tribunal. O Espírito Santo ele recebe dos entes e manda para a STN. Cada um começa a ter uma forma de trabalho com as informações aqui. E aí, bem que o Yuri colocou, o que a Secretaria de Tesouro está provocando é a participação dos tribunais também nesse processo. Tem alguns até então... É isso que eu ia comentar. Tem alguns que já investiram muito em sistemas de auditoria próprio. E ainda ter que pegar informações da matriz gerariam, sei lá, talvez sobreposição de algumas informações, ou teria que deixar de fazer para poder usar a matriz. Então. Exato. Isso é importante. Eu tenho sistemas que são muito, tipo a Aldesp, São Paulo, tem não sei quantos pontos o cara tem de auditoria ali, de informações que ele pega de diversos órgãos lá dos entes. Aí ele vai substituir o que ele tem pela matriz, o cara, poxa, e agora? Qual é a confiabilidade? Não sei o que, tem todo um... Sim. Uhum. Isso. Uhum. Exatamente. 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 Isso. Da consolidação e tal. Isso. Uhum. Inicial, né? Exato. Sim. Claro. Beleza. Tranquilo? Então, estamos evoluindo. Então, devagarinho, mas vai a coisa aí. Se os tribunais realmente vão utilizar a matriz, tem essa situação que a gente está discutindo aqui. Chega. Vê aí, ó, que beleza. São elaborados com bases nesse aqui. Isso. Exato. Exatamente. Aí vem a questão de meta, a qualidade da informação que está sendo produzida ali, batimento. Quando eu estive em São Paulo, por exemplo, consultando lá os entes municipais,
tinha alguns colegas que falavam assim, rapaz, para poder fazer o cálculo da receita corrente líquida, eu fico aqui um pé sem cabeça, porque eu tenho uma informação que o Tribunal de São Paulo tem em relação ao cálculo da receita corrente líquida e uma informação que eu tenho no federal. Eu falei, e aí, você segue qual, então, para na hora de você informar os RGF e tudo mais, que tem impacto nisso? Aí ele falou, não, eu uso o do tribunal, porque é ele que vem aqui e dá pau em mim. Aí eu falei, e o outro, como é que você manda? Não, aí o sistema também gera da forma do outro e manda 2. Digo, que loucura. É porque o dele é o do tribunal que ele divulga. Não, é isso que eu estou dizendo. Imagine que eu tenho um entendimento do tribunal lá de São Paulo, eu não lembro qual que é da União, com relação à receita corrente líquida. O que entra no cálculo, o que não entra. Entendeu? Ele tem que seguir. E quem é o Tribunal de São Paulo do ente municipal? Diga, a gente... Sim. Aí se foge do tribunal, ele pede a informação do ente e ainda auxiliar mais outros tipos de informação lá e tal. Que horas que a gente retorna aí do lanche? 2h15. Eita zorra. Uma para sair mais cedo? 2 às 7 horas, rapaz. 1h30, então. Vai fazer igual a ontem.